impossível de copiar. Agora, no Clube Notícias, Sala de Bate-Papo. Segunda-feira, 1º de novembro de 2021, Primavera Brasileira. Estamos ao vivo a partir de agora no rádio e também na internet. Você já pode acessar as plataformas digitais da Clube FM, por onde é possível acompanhar aqui as imagens do nosso estúdio principal. E ele está de volta com muita alegria, que nós comemoramos aqui o retorno do Antônio Carlos de Camargo, jornalista Antônio Carlos de Camargo, de volta numa ocasião muito especial, hein, Camargo? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, amigos da Clube. É uma ocasião muito especial, porque eu estou tendo a honra de entrevistar o governador do estado de São Paulo, né? Uma carreira política que começou aqui em Votuporanga, como prefeito, 2 mandatos de prefeito, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, que já foi um feito extraordinário, principalmente para a nossa região. Nós teremos um presidente da Assembleia Legislativa aqui da terra, aqui de Votuporanga e aqui da nossa região noroeste. E agora, apesar da interinidade do mandato, é o governador de São Paulo e que nos faz uma visita oficial, mas uma visita doméstica acima de tudo, né? Um reencontro com os amigos, com os familiares. E eu gostaria de iniciar a entrevista cumprimentando Carlos Eduardo Pinhatari, conosco aqui também no estúdio, né, Rafael? Nosso prefeito municipal, Jorge Seba. Também aproveito para dar boas-vindas, tá? E a entrevista vai ser conduzida aqui pelo Camargo. Exatamente, eu tenho uma pauta aqui elaborada, mas eu vou fugir de vez em quando dela. Pode, Camargo. Até porque hoje o Jorge até lembrava quando entrou aqui que o nosso Corinthians não vai mal, mas o seu Palmeiras vai muito bem, né? Camargo, entra ano, sai ano, não muda a história, né? O Corinthians perdendo e o Palmeiras ganhando, mas eu fico muito feliz. Primeiro, cumprimentar você, aos amigos aqui da Clube FM, dizer que, Rafael, hoje eu fico muito feliz de rever o Camargo. O Camargo foi meu primeiro mentor político lá em 96, quando nós fomos candidatos. Eu a prefeito e ele a vice aqui de Votuporanga. Você não tinha nem nascido, né, Rafael? Acredito que não. Tá vendo? Acho que poucos conhecem mais a sua trajetória política do que o Camargo. Verdade. E o Camargo, desde 95, 96, nós caminhamos junto aí numa vida pública. O Camargo tinha vindo aí alguns anos antes de Santa Fé do Sul, onde tinha sido vice-prefeito do Edinho, que hoje é prefeito de São José do Rio Preto. E ali nós começamos uma história nova na política brasileira de Votuporanga e de São Paulo e do Brasil, né? Mas fico muito feliz, Camargo. Primeiro de revê-lo. A última vez que eu falei ainda você estava no hospital, né? Mas faz tempo já, graças a Deus, passou por tudo isso, superou e está aqui hoje firme e forte para que a gente possa falar. O Camargo é uma das poucas pessoas serenas com opiniões de política sem ser nem de direita, nem de esquerda, mas ele é uma pessoa sensata e correta nos seus comentários, que sempre fizeram aqui em Votuporanga, né? Sofri, viu, Rafael, quando eu fui candidato a prefeito em 96, que eu nunca te pego num microfone na mão. E uma patativa dessa aqui, que falava o dia inteiro no microfone, eu só tremia e não falava nada. E o Camargo sempre nos explicando. E eu falava depois dele, porque fala o vice-prefeito, o candidato a vice. Depois do prefeito. Você imagina o que eu apanhei naquela campanha, mas perdemos e depois, em 2000, aí eu consegui ser eleito prefeito, depois de 2004 reeleito e hoje deputado estadual, e tenho um orgulho enorme de representar a minha cidade e a minha região. A região de São José do Rio Preto, Camargo, é uma região muito privilegiada politicamente. Nós já tivemos o Vaz de Lima, que foi presidente da Assembleia, foi governador interino também. O Rodrigo Garcia, que hoje é o vice-governador, foi presidente da Assembleia, também foi governador interino, e agora eu e o doutor Aloysio Nunes Ferreira, que era ainda eu lembrei anteontem, Camargo, que eu era garoto em Votuporanga e eu via a história do Mandabrada, né? Roberto Hollenberg, né? Do seu Iris Barbieri, né? Do Valdemar Lopes Ferraz, que era de Olímpia, mas como ele não conseguia fazer o prefeito de Olímpia, então ele ajudava muito a nossa região em detrimento à região dele. Então foi aí uma história que
se tem em Votuporanga, se a nossa região tem representatividade, vem desde essa época. Eu fico muito feliz com isso. Sem dúvida. Nós tivemos aqui grandes lideranças políticas. Auro Ferreira foi deputado. Mário Pozobon, um grande prefeito da cidade, grande líder político da região toda. Acho que isso é muito importante, né? O Pedro Stefanelli, enfim. É uma turma aí que... Nós temos uma história muito rica. Muito. Inclusive o Dr. Jorge Seba, que foi perdemos junto, né? a prefeito, perdemos juntos. Perdemos junto em 90 aí, Jorge. 92. Exatamente. Campanha puxada, estávamos juntos. Me lembra minha filha Júlia, hoje tem 33 anos, Jorge. Quando você perdeu, eu nunca vi uma menina chorar tanto. Porque ela, como ela era muito novinha, naquela época tinha 4 anos de idade, e ficava vendo as propagandas do Jorge, torcendo e falando. Então eu fico muito feliz hoje de estar aqui com essa turma toda. Maravilhosa, né? Foi. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Camargo, bom dia, ouvintes da Clube FM. Como o Carlão disse aqui, não deixa de ser realmente um grande prazer, sempre renovado a gente estar aqui, principalmente pelo reencontro de uma pessoa tão querida por nós como você, Camargo, e por todos os ouvintes, opinião sensata, como disse o Carlão. Bom reencontrá-lo, né? Que vida longa ao Camargo. Né? É isso aí. Você sabe, Camargo, eu tava falando pro Jorge faz uns 15 dias, porque nós perdemos em 93 junto, né? 92. Depois perdemos em 96. Mas nós não vamos ganhar nunca isso aqui, né? Naquela época eu falei, cara, acho que eu sou pé frio nessa. Não vamos nada. E os três juntos, né? Desde 92. Isso aí foi muito importante pra gente. O PSDB surgiu de uma defecção do PMDB. Isso. Na época. Mas nós caminhamos juntos. Aqui em Votuporanga, MDB e PSDB sempre estiveram juntos. Todas as eleições, desde 92. E hoje nós temos um vice que é do MDB, que é o Walter. É o Cabo Walter. É isso aí. Exatamente. Mas vamos lá, Camargo, você é uma... Vamos fazer a entrevista. Eu tenho um roteiro aqui, foi elaborado... Não tem roteiro nenhum, você faz o que você quiser. Bom, aí sim. Mas eu vou entrar nos assuntos também, puxando aqui, porque o dele é mais administrativo e eu quero entrar um pouquinho na seara política, que é a minha, né? Que graças a Deus eu tenho um certo domínio. Então, com relação à sua visita aqui como governador, eu vou até começar fazendo uma pergunta. A Caia chegou aqui de manhã e falou assim: eu já tomei um café com o governador hoje. Estava lá no Nenê tomando café com o meu neto Antônio. Meu neto Antônio. Como é que são as coisas, né? Você também tem, né? Tem 3. Tem a Júlia. 3, né? E estavam juntos no café também. A Caia me falou. E eu se não lembrei... passar no bar da fofoca logo cedo, ia ficar ruim, Camargo. Eu falei pro Nenê isso hoje lá pra ele. Faz muito tempo que eu não vou mais ao Senadinho. Não, mas tem que ir, porque tem que ir. Agora eu vou retomar. O Dirceu me injetou um pouquinho mais de vida de novo. É isso. Trazendo eu de volta para o microfone. E a pergunta que eu vou lhe fazer, a primeira, é nesse sentido. Você esteve lá hoje tomando café, lá no Senadinho, lá no Nenê Goraib, na Gláustra. E as suas idas lá sempre foram assim: chegava, encostava no balcão, tomava um cafezinho, batia papo, falava de futebol, falava de política. As pessoas iam lá procurá-lo como prefeito, às vezes, para fazer alguma reivindicação. E hoje a sua ida lá, eu não fui lá, não sei como é que foi, mas você tem hoje todo um aparato diferente. Você tem uma equipe de segurança que o acompanha, é do protocolo de segurança da Constituição, mas eu não fui não, fui apenas com o Brito. Ah, é? Não fui não, eu não tenho necessidade nenhuma aqui em Votuporanga, né? Casa, né? Aqui é sua casa. E o Brito tá comigo, pra quem não conhece, o Capitão Brito é filho do Laerte, do Lusitano, que é amigo nosso. Sim, antigo, foi chefe do Corpo de Bombeiro aqui. Sim, eu falo que é sensacional. Então ele que foi lá comigo, ele e o Cramoliche, que é também ali do Parque Guarani, né? A vida toda aqui, são as duas pessoas que estão comigo hoje aí. Mas acho que a gente tem que respeitar a Constituição e ter uma determinação. Hoje, mesmo que interinamente, eu estou governador de São Paulo e tem todo um protocolo, mas que eu, aqui na nossa cidade,
Fui no boteco aí quinta-feira, né? Vai fazer o que tem que ir, não tem jeito de não ir, né? Então, aqui, desculpa falar, mas aqui não é o governador, aqui é o Carlão. É o Carlão, é verdade, Camargo. Encontra aí a lavadeira, encontra aí a pessoa. Você sabe, viu, Camargo? Eu tenho, às vezes, até falado sobre isso. Eu acho que nós temos que mudar um pouco as discussões políticas, né? Nós estamos fazendo. Hoje você briga em grupo de família para falar sobre medicamentos. Isso não tem racionalidade, né? Isso acontece no meu grupo, deve acontecer no seu, deve acontecer no grupo do Jorge. Sim. A gente tem que começar a fazer propostas, discutir a política, o que é que nós precisamos fazer para melhorar a vida das pessoas, né? Como é que nós vamos baixar a inflação, como é que nós vamos fazer com que gere mais emprego, renda. Uma frase que foi criada por um cidadão simples, humilde, e ele disse o seguinte, que na família dele ele falou: nós temos que menos em velório e mais em formaturas. Formaturas e menos da família, não em velórios da família. Infelizmente é radicalização dos dois lados, viu? Tanto da direita quanto da radical, quanto da esquerda radical. A gente começa com umas discussões aí que eu acho que não leva a nada. É um atraso, né, para o país, um atraso para o Estado. Eu acho que nós temos que brigar menos e defender um pouco mais, né, a economia, a geração de emprego, a geração de renda. E isso nós estamos tentando, eu estou tentando, pelo menos esses dias, Camargo, a gente passar. Você vê, nós tivemos ontem em Altinópolis uma tragédia com bombeiro civil, né? Então vê como é que vai acontecendo, né? Quando que você ouviu falar que desabou uma caverna no Brasil? Coisa incrível, né? Incrível, uma coisa fora de propósito isso, né? Então a gente acaba tendo tudo isso um histórico que não serve. Eu acho que nós temos que começar a discutir a vida, a saúde, a educação, né? O governo de São Paulo, Camargo, nós, quando assumiu esse governo, nós tínhamos 326 escolas em período integral. A partir de 1º de janeiro nós vamos ter 2.026, né? Vai crescer 7 vezes. Mas ainda é 1/3 do que era necessário. Nós vamos ter 1 milhão de alunos aproximadamente na sala de aula em período integral. Eu não sei se as pessoas sabem, dos países desenvolvidos, só o Brasil que a escola não é em período integral. Se for na Europa, se for nos Estados Unidos, se for na Coreia, aonde você vai, a escola é de período integral. 8 horas de... né? 8 horas ali dentro. E aqui nós vamos conseguir. Votuporanga está evoluindo nesse sentido também, né? A diretoria de Fernandópolis, a diretoria de ensino de Fernandópolis bateu recorde no estado. A partir do ano que vem ela vai ter 100% das salas do estado em período integral, né? E isso é importante, né? A gente tem que fazer com que esses nossos alunos fiquem dentro de uma sala de aula o maior tempo possível. Votuporanga, eu tenho a relação aqui, nós temos 5.272 alunos matriculados no estado. Temos 2.116 em período integral, quer dizer, menos da metade. Nós precisamos fazer com que isso seja 100% rapidamente. Eu acho que nós temos que dar um atendimento melhor, né? Isso acaba para que a gente possa tentar fazer com que mais alunos sejam beneficiados com um programa de extrema importância, porque ficou muito tempo parado, né? Nós precisamos fazer um investimento nessa área. Então eu fico muito feliz, e eu acho que isso aqui é uma saída para a educação do Brasil e uma saída para todos nós. Mas eu fico muito feliz, Camargo, primeiro estar aqui, de rever você, de rever os amigos nossos de Votuporanga. Começamos como governador numa agenda muito corrida, fazendo ali na região de São José do Rio Preto, depois fomos ali pro lado de Rio Claro, depois fui para a região de Presidente Prudente, porque eu tinha que seguir uma agenda do governador, apenas a agenda de sexta, sábado e segunda, que fui eu que fiz. As outras eu cumpri já uma agenda que estava pré-agendada pelo governador de São Paulo, o governador João Dória, que está hoje em Glasgow, na Escócia, né, fazendo a defesa do clima, da defesa do meio ambiente do Brasil. Infelizmente não pôde estar aqui, mas com certeza ele, o vice-governador Rodrigo Garcia, estão trabalhando para que a gente possa ter um avanço também nessa área. A respeito da sua pauta aqui na nossa região e depois especificamente em Votuporanga, obras entregues, melhoramentos anunciados e materializados, eu gostaria que
Na segunda-feira, Camargo, o governador me chamou, ele, o Rodrigo, me dando a notícia que eu iria, para mim não viajar, porque eu iria, no feriado, que eu iria assumir a responsabilidade de ser governador de São Paulo. E tratamos algumas temas, umas pautas que estavam ali, e depois eu falei, e o que eu posso? Ele falou, você é governador, o que você levar, né, de investimento, você pode fazer o que você acha melhor no estado, na sua região. Então fiquei muito feliz com isso. Então pude em Jales fazer liberação de quase 3,5 milhões de recursos para investimentos em áreas de avenidas, na área de saúde, com o Toshiro lá na Santa Casa, né? Conseguimos em Fernandópolis hoje também liberar 2 avenidas para se recuperar, além de dar ordem de serviço de recuperação das nossas vicinais. Aqui hoje em Votuporanga nós temos uma série de investimentos que o Estado vai liberar para o prefeito Jorge hoje. Inclusive, uma outra liberação que foi feita pelo governador é a de iluminação dos postos da Polícia Rodoviária aqui da região. Eu autorizei aqui ontem a abrir a licitação para que a gente possa fazer as iluminações e a sinalização em LED das 3 bases de polícia rodoviárias da nossa região, que é Votuporanga, Fernandópolis e Jales. Desde a época da duplicação estava para ser feito, isso é um projeto que estava esquecido. Por isso que eu digo, quando você tem um representante que é da região, ele sabe dos problemas, ele consegue visualizar. O governador de São Paulo não sabia disso, mas o projeto estava desde 2016 para ser licitado. Então, assim que eu assumi, eu fui atrás do que estava parado da nossa região e estamos liberando todos para pautar para a licitação. Muito bom. E uma pergunta, o prefeito de Votuporanga está sendo muito pedinte? O Jorge, ele é o primeiro que é um bom amigo. O Jorge Camargo, eu vou te falar uma coisa, a diferença que ele tem como prefeito, além da sua capacidade de gestão, capacidade administrativa, é pela serenidade, pela tranquilidade e a paz que ele trouxe para a política de Votuporanga. Eu acho que nós vivemos num passado muito distante um prefeito que arrumava problema com tudo e com todos, né? Mas o Jorge não, o Jorge é um cara pacificador, apaziguador, né? Lembra o pai dele. Lembra o seu Antônio Seba. Mas então isso foi muito bom para a cidade, porque eu acho que política nós voltamos do meu tempo, no tempo do Juninho, que nós temos que unir. A disputa eleitoral vai até o dia da eleição. Exatamente. Né? E a partir daí você tem que todo mundo ajudar a cidade a crescer e desenvolver. Lógico que nós temos aqui hoje algumas pessoas que não acham isso, né? Fazem críticas sem fundamento, na minha opinião ficam tentando atrapalhar, mas não vão conseguir, Camargo, né? Vão ter cada vez menos sucesso, né? Por quê? Pela capacidade de aglutinação que o Jorge tem. E o Jorge pede todo dia, se deixar ele não sai de São Paulo, entendeu? Mas acho que é o papel. Uma vez, meu Camargo, não sei se você lembra, eu era prefeito, veio o ministro Paulo Renato aqui lançar o Bolsa Escola. Eu não me lembro o que era, nós fizemos um evento lá no Ginásio do Esporte. E quando acabou, nós fomos lá no Centro de Formação de Madeira com ele também. Aí ele falou, mas quem que é prefeito aqui? Eu falei, quem tiver com envelopinho embaixo do braço é que vai pedir alguma coisa para você. Então prefeito é isso, Camargo, né? A gente tem que correr, andar Brasília, São Paulo, para trazer recursos e investimentos para a nossa cidade, e o Jorge faz isso com muita qualidade e muito bem. Sem dúvida. É uma experiência de anos, né, doutor? A gente, graças a Deus, pôde fez uma trajetória, acho que Deus prepara, né? Dentro da administração pública, de gestões aí que a gente passou e a gente ganhou alguma experiência. E agora, como gestor público, como autorizado, né, vamos dizer assim, na eleição passada, com o plano de governo que nós elaboramos, graças a Deus a gente está conseguindo, apesar de todos os percalços aí, a pandemia atrapalhou muito, mas eu queria deixar muito bem acentuada a questão da parceria que nós temos com o deputado Carlão, hoje governador em exercício, mas naquilo que ele sempre colocou o gabinete dele à disposição. Eu sempre estou pedindo mesmo, só que eu não faço aqueles pedidos absurdos, e o Carlão, como prefeito que foi, né, por 2 mandatos,
conhece muito bem a cidade, ele sabe também que os nossos pleitos são aqueles voltados principalmente para o social. A infraestrutura é importante no município, que a cidade cresceu muito, e foi no mandato dele, aliás, que a cidade deu um grande salto, né, a partir de 2000, e essa é uma coincidência que Deus colocou pra gente, né? Hoje, graças a Deus, não só essa parceria, temos aí alguns deputados federais que também nos ajudam. E aí temos aí um desafio muito grande, fazer com que a cidade de quase 100 mil habitantes possa oferecer uma qualidade de vida melhor para o cidadão, especialmente voltado sempre com um olhar social, e essa é uma qualidade que o Carlão também tem, essa sensibilidade. Você sabe, Camargo, eu falo isso, né, sempre. O Jorge, ele foi uma bênção para nossa cidade. Passou por uma adversidade danada alguns anos atrás, né, que a gente não deseja isso a ninguém, né? E ele e a Rose hoje eu acho que estão dando um carinho, amor, entendeu? Que o Tui tinha por todos nós aqui. Então eu acho que isso é importante. Um cara que, além de tudo, passar pelo que passou, ter a vontade e ter a determinação de continuar ajudando a nossa cidade. Eu acho que isso é importante, né? E a Rose, junto com o Jorge, eu digo que ela é uma pessoa de extrema capacidade. Eu não canso de falar isso, Camargo. Teve no meio do ano aí uns dias que teve um frio intenso aqui em Votuporanga, não sei se você lembra disso. Lembro. Muito Atípico, intenso, né? Atípico. Há muitos anos a gente não via isso. Exatamente. E eu fui lá no CSU fui lá procurar o Jorge. A hora que eu entrei para ver o alojamento, a Rose estava lá cobrindo aqueles moradores de rua. Ela não estava mandando fazer. Ela estava a cobertor, né, acolhendo aquelas pessoas. A sensibilidade humana, né? Então, quer dizer, isso é carinho, é amor, né? Que ela tem e tem de sobra para todos. E eu fico muito feliz com isso quando eu vejo as pessoas que têm uma capacidade enorme de passar a outras pessoas aquele calor humano, aquele amor. E isso ela tem feito muito bem. Exatamente. No Fundo Social de Solidariedade do Votuporanga. Eu fiquei impressionado, eu fiquei arrepiado quando eu vi aquilo, né? Não fui para ver isso, né? Depois eu falei, a vida, né? Como é que é uma coisa que você não imagina, né? A Rose já tem sua vida formada, tem seu filho aí tá hoje voando, tem 3 netos para cuidar, não precisava estar se dispondo, mas se coloca graciosamente, gratuitamente, prestando um bom serviço aí à nossa sociedade e à assistência social do nosso município. A sua esposa foi uma primeira-dama que marcou a passagem. Ela é queridíssima da terceira idade. Pessoal idoso aí não se esquece dela. E eu acho que é esse que tem que ser exatamente o papel da primeira-dama. Hoje já né? fiz uma reclamação pro prefeito. Já A minha mulher me pega ontem e me diga o seguinte: poxa vida, você fez um centro de convivência do idoso aqui no nosso tempo, chama Francisco Piatari, o nome do seu avô, minha mulher falando isso pra mim. E agora tá interditado porque diz que não tem jeito de usar porque tá precisando de reforma. E eu não sabia disso. Falei, Jorge, pelo amor de Deus, você tem que pôr isso pra funcionar, senão todo dia minha mulher vai falar a mesma coisa pra mim. Vamos atender a dona né? Marli. Agora eu que vou atender o pedido do governador, mas principalmente a dona Marli. Então, mas você vê, é o pensamento dela, ela é muito disposta a isso, e eu vejo, mesmo com a diferença de gênio, né? A Marli é mais brava, né? A Marli. Daquele jeito dela, né? E a Rose não, a Rose é serena, né? Mas tem feito um trabalho enorme. E isso eu fico muito feliz de ver que a nossa cidade, e a Marli fez um trabalho excepcional na assistência social do nosso município e principalmente na terceira idade, que essa é uma categoria que nós temos que ajudar, né? Porque essas pessoas ajudaram a construir a nossa cidade. São esses idosos que num passado não muito distante eram as pessoas que faziam por Votuporanga. Então nós temos que acolhê-los da melhor maneira possível. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho agora de pauta política? Podemos? Podemos entrar? A hora que você quiser, Camargo. Hoje eu estava lendo de manhã, antes de vir para cá, eu sempre dou minha pesquisada na internet, né? Quem diria nós ficar vendo internet, hein, Camargo? Em vez de abrir ler jornal, agora nós vamos na internet, no tablet. E eu vi que há uma dificuldade hoje muito grande do PSDB de superar essa fase de indicação do candidato a presidente da República.
pessoal do Rio Grande do Sul, o Arthur Virgílio, o Tasso Gereissati, né? Que eu acho que até um sentimento não é anti o Dória, é anti São Paulo. É preciso que a gente coloque isso. É muito claro isso. É anti São Paulo. As pessoas não se conformam com São Paulo elegendo um presidente da República. E não estou defendendo a candidatura de ninguém aqui, não, lógico, nem do Dória, nada, mas eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de colocação pelo próprio bairrismo que a gente tem também. O Dória, candidato a presidente da República, o Rodrigo Garcia, candidato a governador de São Paulo. Uma pergunta que eu acho que é muito importante. O Rodrigo Garcia, indicado candidato a governador, ele vai renunciar ao cargo para se habilitar depois para uma possível reeleição, 4 anos depois? Isso daí ensejaria a sua posse agora por um período bem mais elástico do governador. Não, Camargo, ele não precisa fazer isso. Não, ele não precisa. Mas se ele fizer isso, eu assumir, eu não posso ser candidato a deputado mais. Exatamente. Eu isso que eu fico vou impedido perguntar eleitoralmente, mas eu acho que essas prévias do PSDB, o Camargo, está sendo bom para movimentar o partido. Está sendo muito bom, né? Eu sou responsável pelos 72 deputados estaduais do Brasil. Eu já fui em 16 estados brasileiros, inclusive fui no Ceará semana retrasada, onde os 2 deputados estaduais estão com a gente, não estão com o Tasso, né? E também o deputado federal também é eleitor do João Dória. Mas nós temos 3 bons candidatos: o Arthur Virgílio, que já foi um grande senador da República, foi prefeito de Manaus; o Eduardo Leite, esse jovem promissor do Rio Grande do Sul, né? E o governador de São Paulo, João Dória, que está na disputa. Eu não vejo nenhuma dificuldade. O governador João Dória ganha a eleição. A rejeição não é com João Dória, a rejeição é com São Paulo. Quando você fala fazer reforma tributária em São Paulo, é para retirar recursos de São Paulo. Agora, o Brasil não pode esquecer que a locomotiva do Brasil é São Paulo. Exatamente. Né? O PSDB existe em quase todos os municípios de São Paulo, né? O PSDB é forte, né? O PSDB já teve homens públicos de extrema qualidade, como temos ainda hoje o Fernando Henrique, como tivemos o Mário Covas, né? Então essa é uma rejeição natural com São Paulo. Não adianta. Você vê que a minha tristeza de ter apoiado o Aécio Neves com muita força, né? Em 2014, onde ele ganhou a eleição em São Paulo e perdeu em Minas, porque lá eu costumo dizer o seguinte: as pessoas conheciam ele. Exatamente. Por isso que ele não ganhou, né? Depois nós vimos toda a pataquada que ele fez. Ele é uma pessoa hoje que ele teria que ter sido expulso do partido, que foi isso que o João Dória queria, tá certo? Isso que o Bruno Covas queria, é isso que o Fernando Henrique queria, mas que pela sua poder de negociação em Brasília não conseguimos fazer isso. E ele luta pelo Eduardo Leite, tá? Ele e o Tasso. Agora, não para o Eduardo Leite ser candidato. O Aécio luta pelo Eduardo Leite porque sabe que o Eduardo Leite lá na frente pode abrir mão da sua candidatura a presidente da República para apoiar um outro, essa história de terceira via. E o Tasso, para ele se reeleger senador, ele tem que torcer para que o PSDB aceite ser candidato do Ciro Gomes, que é o grande parceiro, histórico parceiro político dele do estado do Ceará. A família Gomes e a família Gereissati foram parceiros políticos a vida toda. O Ciro Gomes apareceu na política graças ao Tasso. Ao Tasso, e foi deputado federal pelo PSDB. Foi. Né? E hoje ele é candidato a presidente da República, e o Tasso quer que o Eduardo seja o seu vice. E, curiosamente, ele é paulista. Ele é aqui da região de Taubaté. Ele é paulista. Ele é. E ele é uma das pessoas que mais faz pregação contra São Paulo. Contra São Paulo. O Tasso é isso. E o Tasso agora com uma desculpa que está defendendo o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin não está sendo expulso do PSDB. Está saindo por O Geraldo foi convidado por uma exigência dele. Eu coloquei na executiva lá em 2004 que o governador em exercício não precisava disputar prévias. Foi uma determinação dele. O Rodrigo vai ser governador e está no PSDB. Mas mesmo assim, o Rodrigo Garcia, com toda a sua humildade, falou: não, vamos fazer prévias, vamos ver que é o partido que é o Geraldo ou que é eu como candidato. Então não tem essa história. O Tassi fez um vídeo esses dias, até mandei uma mensagem para ele,
dizendo que é inadmissível ele contar depois, com a idade, com a história política que ele tem, ele ficar contando mentiras em vídeos eleitorais, né? Ele me respondeu que não foi bem isso. Eu falei que foi, sim, senhor, né? Então, eu fico muito, muito triste de ver o Geraldo se juntar com Márcio França, Exatamente. com Scaff, Exatamente, né? E com Kassab. Ele falou mal do Scaff e do Kassab a vida inteira, né? Então, o oportunismo político de um homem que já foi 20 anos governador de São Paulo, Passou não é possível. dele, Eles conseguiram, ele, o Serra e o Fernando Henrique, terminaram com a oportunidade da minha geração política de galgar um cargo ao executivo de Estado. Se você pegar de 98 até agora, tirando o governador João Dória, que foi para as prévias para ser candidato a prefeito e a governador, os candidatos que nós tivemos em São Paulo foi o Sérgio Geraldo. Não é possível que não tenha mais ninguém no partido que possa suprir isso, né? Então eu fico muito feliz de saber que tem prévias e fico mais feliz ainda de ver a grande disposição do governador João Dória, que vai ganhar as prévias e será candidato a presidente da República, não importa se vai ter apoio de outros partidos ou não, porque ele acha que, eu não tenho dúvida que é uma pessoa muito bem preparada. Se vai ganhar a eleição ou se não vai, isso é outro departamento, né? Mas nós temos que parar de rifar o PSDB como foi rifado até hoje. Você viu o que fizeram com o Geraldo na última eleição presidencial. O cara teve 5% dos votos. 5% dos votos. Não é possível. Ele foi abandonado. Foi abandonado em todos os estados, menos em São Paulo. Né? Exatamente. E o Geraldo não queria o Dória, governador de São Paulo. O Geraldo trabalhou com o Márcio França, que era o seu vice. Então, se falar de traição, eu não vou pôr essa palavra, porque eu respeito o governador Geraldo. Acho ele um grande homem público. Mas quem traiu o PSDB foi o grupo político dele, que queria o Márcio França, que é um esquerdista. Onde nós vamos, São Paulo, ser governado por um esquerdista? Não tem nada contra esses, mas não é possível mais. Então eu fico, primeiro, satisfeito que o Dória vai ganhar a eleição, né? E vai ser candidato a presidente da República, mesmo contra a vontade dos grandes caciques do partido. O Aécio não quer ter candidato porque ele quer ficar com o fundo partidário para se eleger deputado federal. Imagina um cara que teve 40 milhões de votos, teve 100 mil para deputado federal, e se não tiver muito dinheiro não consegue se eleger novamente. Então não dá mais, chega. Agora, em política você tem que trabalhar com hipóteses. Se o Dória não vencer as prévias, ele não conseguir ser o candidato do PSDB a presidente da República, ele voltaria a disputar a eleição para governador de São Paulo? Ele não acredita em reeleição, Camargo. Não acredita. Ele acha que o mandato tem que ser 4 anos e ponto. Ele termina o seu mandato, o Rodrigo é o candidato. O Rodrigo é o candidato, ponto final. Ponto final. Isso ele é uma pessoa que não acredita em reeleição. Não acredita. Como o Covas não acreditava, foi forçado aí. Mas ele não acredita. Ele acha que não é bom para o Brasil ter reeleição. Então, é uma opinião dele. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Mas eu fico... Vai dar tudo certo. Lá na frente nós vamos estar todo mundo junto aí. O Eduardo é um bom parceiro, um bom companheiro. E a gente sabe que no fim ele vai acabar vendo que a capacidade de aglutinação, de sentimento. O Dória, no começo da pandemia, ele teve que tomar medidas muito drásticas, que não pensou em nenhum momento com a sua popularidade. Ele pensou na vida das pessoas e na saúde das pessoas. Tem que segurar a economia. Tudo bem, se tiver todo mundo morto, nós perdemos 605 mil pessoas, cara. É muita coisa. Eu vejo a televisão falando, diminuiu, tá morrendo só 300 pessoas por dia. É um avião cheio de gente caindo todo dia. Todo dia. É uma tragédia esse vírus. Que eu espero que agora, com a força que o Dória teve de correr atrás, né? Trazer a vacina, falar da Coronavac, meu pai tomou 2 doses da Coronavac, a última agora foi de outra, acho que foi AstraZeneca ou Pfizer, né? Mas salvou a vida dos funcionários da saúde que estavam no combate, porque se você lembrar, lá em janeiro, fevereiro, só tinha a Coronavac para ser aplicada, e os profissionais da saúde tomaram. A minha filha tomou, é médica, tomou Coronavac. Eu tomei Coronavac. Você tomou Coronavac, né? Você também? Então eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de saber que
Nós estávamos no meio de uma pandemia, ninguém conhecia esse vírus maldito, ninguém sabia nada. O presidente da República, eu acho que foi mal assessorado e mal influenciado, tá certo? Para não fazer uma defesa. Só que graças a Deus depois ele viu, o Ministério da Saúde comprou 300 milhões de doses de vacina, isso salvou vidas, o dinheiro do governo federal, a gente tem que dar o crédito a quem merece o crédito, né? Comprou e distribuiu pelo PNI a todos os municípios brasileiros. Teve uma reportagem muito bonita no Fantástico, o cara ainda de barco para pegar 2 pessoas que estavam lá na selva ou que estavam naquelas comunidades ribeirinhas do Pará, da Rondônia. Então isso foi muito importante a gente ver isso. Há um ditado que diz o seguinte: o futuro a Deus pertence. Verdade. E o futuro político do deputado Carlão, principalmente depois agora dessa passagem pela presidência da Assembleia e consequentemente o governo do estado. Já tem algum projeto? Eu vou ser sincero, eu não tinha interesse mais de participar da eleição. Eu gostaria de ter encerrado o mandato agora, em março do ano que vem. Eu já estou com 62 anos, eu preciso, né? Mas como eu me elegi, fui líder do governo, acredito nesse governo, sou presidente da Assembleia, eu vou tentar reeleição para deputado estadual mais uma vez. Espero que tenha sucesso para ajudar a nossa cidade e a nossa região por mais 4 anos. Sabe quem está feliz porque ele disse que a profecia dele foi realizada? É o meu filho, Matheus. Matheus, se falava quando era menininho. Isso ele falou assim: pai, o Carlão vai ser governador de São Paulo. E ele continua insistindo nisso. E ó, é verdade. É interino, mas governador de São Paulo. Eu tive o prazer, você sabe que é emocionante, eu assino um livro, que é um livro de coro, que desde 1930 e poucos governadores assinam na Secretaria de Justiça, governador de São Paulo, Carlos Eduardo Pinhataro. Então eu vou tirar até uma cópia disso. Nossa. Fazer um quadro para pôr na parede, porque são poucos que tiveram essa oportunidade, né? No meio de 42 milhões de pessoas, hoje eu sou o governador de São Paulo. Bom, para encerrar, sua agenda de hoje, de amanhã, né? Amanhã é o último dia de governo. Tem uma agenda a ser cumprida aqui na região ainda hoje. Tem, né? Eu separei hoje aqui, daqui a pouco agora vou fazer uma visita a essas obras ali da 461 da Périx Bellini, Camargo. E a ponte? Não, na própria rodovia. Na própria rodovia que está sendo feita nossa. Melhorias. Sei. Terceira fase. Isso daí estava desde 2016 e o governador Geraldo não havia autorizado a gente fazer licitação. A sensibilidade do governador Dória e do Rodrigo Garcia, nós conseguimos fazer a licitação ano passado e esse ano começou as obras e fazer aqueles trevos que a gente falava lá, né? Das nossas estradas para dar mais segurança ali na... Como é que chama, Sibeli? Não, mas onde nós vamos agora ali? Que é na Pex, eu sei como é que chama onde eu fiz as casas lá, ali na frente, na Vila Carvalho. Oi, coisa velha, não estava lembrando o nome da Vila Carvalho. Lugar mais velho de Votuporanga, né? Então nós vamos lá para dar uma olhada como é que está ficando. Eu acho que é uma rodovia que tem um VDM de 3.300 veículos, é bastante, né? Nós temos o advento de caminhão canavieiros, é muito forte nessa região. Então eu tenho certeza que isso daí vai ajudar também a salvar vidas. Nós temos 29 quilômetros de melhorias, que é daqui do quilômetro 94 ao 124, que é aqui do trevo ali, que duplicou até a Coacava, até lá no trevo de Andeara. Fazer essa parte, ainda vai ficando a parte Cardoso, que nós temos que lutar para o ano que vem ter. Muito bom. E depois vou para Meridiano hoje, volto para cá e amanhã é finados, amanhã é dia que a gente tem que ficar por aqui, né? Se recolhe. Eu acho que não é dia de fazer nada disso. E quarta-feira eu vou de manhã para São Paulo para entregar o cargo para o governador João Dória, que o vice-governador vai estar aí. O governador João Dória chega a hora do almoço. E uma reivindicação que eu vou fazer agora. Pega uma cópia também desse livro assinado pelo nosso governador para ficar aqui no nosso museu. Vou fazer, vou trazer. É verdade. Importantíssimo para a cidade.
É um motivo de honra, né? Eu li outro dia uma informação de que pela primeira vez Votuporanga está sendo sede do governo estadual. Agora como filho da terra. Mas antes disso, na administração do seu Nabuco, o Carvalho Pinto esteve aqui, fez um pivô aqui em Votuporanga, ficou hospedado na casa do seu Nabuco. A bandeira do governo do estado ficou hasteada ali na rua São Paulo, onde tem hoje aquele ponto de ônibus ali, urbano. E o Carvalho Pinto despachava lá, recebia autoridades lá. E daqui ele fazia isso que você está fazendo hoje, de visitar cidades da região. É que eu tive que fazer quarta, eu andei o dia todo, quarta, quinta, aí eu tive que voltar a São Paulo, que tinha um jantar lá que eu fui representar o governador. Aí no outro dia tá 8h30 em Prudente, então eu acabei não ficando aqui, só fiquei de sexta, sábado e hoje estou aqui. Mas com certeza é um prazer enorme e Votuporanga, Camargo, me deu a oportunidade de fazer isso, me dá votos necessários para que eu possa ser deputado estadual e presidente da Assembleia. Aí é mais um trabalho de articulação política, mas se eu não tivesse o apoio da minha cidade, da minha querida Votuporanga, eu não teria conseguido nem ser deputado e nem ser presidente da Assembleia, porque eu não ia ter oportunidade. Mas fico muito feliz, Camargo, eu vou precisar ir embora, mas espero voltar aqui de vez em quando para falar com você. Vamos ver um dia melhor aí que o Corinthians não fica muito abatido assim, entendeu? Não, meu time não tá tão mal assim, não. Não, tá bom. Time ruim desse não vai cair, tá bom demais, pô. Nosso time melhorou muito, né, Jair? Você sabe que eu falo que se o Palmeiras, com o time, com o elenco que tem, se tivesse a garra do Corinthians, não era o Atlético que estava 7 pontos na frente, não, era o Palmeiras. Que a gente tem que ver. Aguerrido. É um time muito aguerrido. O time do Corinthians pode pegar jogador de base que vai ser aguerrido e vai lutar. Impressionante como é que parece que põe aquela camisa, a coisa fica. Então eu sempre brinco. Eu fui almoçar com o Gagliotti, com o presidente do Palmeiras do dia. Eu falei, você tem que pôr a camisa do Corinthians nesses palmeirenses, pelo menos para ver se eles correm atrás da bola, né? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, você não me fala um negócio desse, tal. Vai ser campeão da Libertadores? Ele quer que eu vou com ele assistir o jogo, eu tô meio sem coragem ainda, vamos ver se ele falou, não, nós vamos, mas eu espero que sim, eu acho que sim, eu acho que tem um elenco muito bom e tem meu grande ídolo Felipe Melo, tá ali. Eu sou fã do Felipe Melo, de guardião da área, ele não sai daí de volta da área, né? Vai na bola ou vai na de Corinthians. Tem, Felipe Melo é um dos poucos, hein? É um dos poucos, né? Aí contrato doido do Daverson de volta, Deus me livre, rapaz, cada coisa, eu vou te contar, viu? Então nós temos que rezar bastante. O palmeirense reza, viu, Camargo? Sofre, hein? Tudo é difícil e sofrido. Ontem foi sofrido. Pô, a hora que eu liguei a televisão, tava com 5 minutos de jogo, tava 1-0 pros homens. Falei, mas não é possível, vamos começar assim. Aí já mudei pra um filme, né? Aí que eu vi no Twitter que foi, já assisti 1-1, aí já viu 2-1, falei, bom, estamos em casa agora. Torcendo contra, mas eu assisti. Lógico, né? Obrigado, Camargo. Eu recebi uma solicitação, ficaram sabendo que eu ia entrevistá-lo hoje. Com relação ao pessoal da segurança pública. Eles têm muita reclamação do governo. Ainda eu comentei, falei, olha, o Carlão não vai poder fazer nada, porque a interinidade dele não permite ações dessa natureza. Mas me pediram, falaram, pelo menos lembra ele para ele conversar com o Dória, para o Dória mudar um pouquinho. E o professorado, que também teria um certo descontentamento em relação ao governo do estado. O Camargo, são duas áreas que estão há muito tempo estão paradas aqui para São Paulo, né? Mas eu acho que essa escola de tempo integral vai dar uma oportunidade de dar uma remuneração de 70% maior para os professores. Porque eles vão ser exclusivos, não é? Ele trabalhando mais, ele vai receber. Nós aprovamos um projeto de meritocracia que vai ser por mérito que nós temos que pagar os nossos funcionários públicos. Em São Paulo, com esse advento da pandemia, todos os estados brasileiros ficaram 2 anos proibidos de fazer qualquer contratação, a não ser de profissionais da segurança, mas poder até dezembro de 21 não pode dar R$1 de aumento, nem 20 nem 21, pela determinação da lei de empréstimo do governo federal, do Ministério da Economia, né? Então a partir do ano que vem nós vamos ver o que é possível. Nunca em tão pouco tempo se investiu tanto no aparelhamento e na defesa da polícia. Viaturas, armas,
Hoje nós temos um equipamento de primeiro mundo aqui em São Paulo, né? Inteligência. Né? A inteligência, só que não conseguiu mexer porque não é possível. O governador João Dória, ele tem o pensamento de fazer reajustes salariais. Agora nós temos que ver, se você, por exemplo, hoje der R$1 milhão, Camargo, de aumento para a polícia, 150 mil vai para ativa, 850 mil vai para o inativo. Por quê? O policial trabalha com periculosidade, então ele se aposenta cedo, o que é natural. Não estou dizendo que está errado isso. Então nós temos hoje 2/3 dos oficiais nossos aposentados e 1/3 na ativa. O policial é 50%, soldado e cabo, 50% que tem nativo, 50% tem inativo. Então vai ter que se arrumar uma solução para isso. Eu não sei qual é ainda, mas vai ter que se arrumar num futuro, fazer um programa para 10 anos aí, para tentar resolver esse tipo de problema aqui em São Paulo. Muito bem, eu acho que o nosso bate-papo se prolongaria a manhã toda, mas já recebi sinalização da Cibele, sinalização ali pelo vidro, ali, né, pelo aquário, de que nós temos que encerrar por causa dos seus compromissos. É verdade, né? Mas Camargo, foi um prazer enorme. Eu liberaria o tempo todo necessário. Primeiro te dizer que eu fico muito feliz de ver você na ativa. Obrigado. Eu acho que a escola do seu Nelson Camargo meu grande mestre. Eu estava falando com o Vanderlei, viu, Dirceu? Ele mandou um abraço para você lá de Fernandópolis. Ele falando que ele teve um grande amigo em Votuporanga, que era o Nelson Camargo. Vanderlei Garcia, de Jales, desculpa, de Jales. Ele teve um grande amigo e um grande professor, né? Que era o Nelson Camargo aqui em Votuporanga. Então, uma pessoa que a todos nós é o fio, e ele ensinou muita gente, né? Então a gente tem essa. Eu aprendi demais. E você, que foi sempre o nosso mentor político aí, meu, do Jorge, por ter mais experiência, por já ter sido político, eu e o Jorge à época. O Jorge já tinha sido vereador, mas eu não. Fico muito feliz de estar aqui, te ver bem de saúde. Obrigado. Né? E que você tenha aí uma vida longa ao Camargo, né? É isso que nós temos que pedir agora, né, Jorge? É isso que o Jorge fez. Abraço e bom dia a todos. Bom dia. Prefeito. Camargo, despedindo também rapidamente, a gente tem uma agenda com o Carlão. Realmente, o principal do dia hoje, tenho certeza que o Carlão falou, é vê-lo aqui. Obrigado. Com muita saúde, viu? E aí que a gente quero vê-lo aqui numa entrevista. Sim, vamos estar logo aí. Gostaria que você acertasse com o Dirceu, nosso diretor. Já estamos combinados aqui. E dizer que nós vamos estar aqui outras vezes, além disso, para discutir administração e política também. O Carlão, ele deu uma pequena, saiu agora do estúdio, mas ele vai saber o que eu estou falando. Nós precisamos do Carlão de novo lá, quando ele disse que vai ser. E a nossa luta, Votuporanga, é realmente levar a ele o maior número de votos possível para reconduzi-lo. Por quê? O quanto esse moço está trabalhando para Votuporanga é impressionante. E digo assim, eu estou andando muito com ele, não só esses dias, mas muitas vezes eu encontro com outros prefeitos. Impressionante o carinho que os prefeitos têm, né, da região toda, inclusive Fernandópolis. Eu estive lá em Fernandópolis no sábado e é impressionante como ele foi bem recebido lá. Então ele é realmente um deputado e um líder da região que se consolidou, e a gente fica muito feliz em tê-lo aqui como governador, e se estabeleceremos sem dúvida aí uma grande ponte para o progresso de Votuporanga. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana, um dia de finados de muita reflexão a todos, que possamos aí orar pelos nossos entes queridos. Tá bem? Obrigado, Camargo. Um abraço, Dr. Jorge, nosso prefeito municipal. Obrigado, Rafael. Obrigado. E é isso aí, né, Rafael? Isso, missão cumprida, missão encerrada. Exatamente. Eu volto hoje, que a partir de hoje, todas as segundas-feiras, eu vou estar aqui com os ouvintes, com o Falando Francamente. Sobre isso que eu quero lhe perguntar. Um retorno muito aguardado por todos nós, viu, Camargo? Obrigado. Por seus amigos aqui de emissora e, sobretudo, por nossos ouvintes. Sempre perguntam aqui de você. Foi necessário esse afastamento para se preservar durante esse período, né, de pandemia. Mas agora, nessa situação mais favorável, o Camargo estará conosco. É como se eu estivesse renascendo hoje, né? Aqui, porque a minha vida é isso daqui, é o que eu sempre fiz, o que eu sempre gostei. Tive uns períodos de intervalo,
mas estou aqui e estou de volta. E nós sempre aprendemos muito com você. Aprendemos juntos. Muito obrigado. O governador em exercício, Carlão Pinhatari, tem uma agenda hoje em Votuporanga, que é sede de governo, né, hoje, e a Clube FM acompanhará todos esses atos. Você vai agora, inclusive, acompanhar, junto com o Dirceu. Péricles Bellini, Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo, muitas novidades serão anunciadas. Se você estiver aqui ao meio-dia, estarei aqui falando francamente. Perfeitamente. Um abraço a todos. Até logo, Camargo.